Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 14, versículo 17 e 23. Aleluias. Romanos 14, do versículo 17 ao 23, vem nos falar da fé. A fé é como uma chave, tem uma para cada fechadura. E Deus tem nos dado todas as chaves que precisamos para as portas que tem colocado diante de nós. Basta utilizar a chave certa, que as portas se abrirão. Este capítulo do livro de Romanos dá diversas orientações a respeito de relacionamentos, sobre quando saber se uma coisa é certa ou errada, e também comidas sacrificadas a ídolos que foi proibido. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 17. Todos nós, por mais religiosos que sejamos, somos sonhadores e fazemos planos para muitas coisas. Porém, nem sempre temos certeza se o que queremos é de fato a vontade de Deus, nem se dará certo ou não. Para você entender o que eu quero te dizer, vamos ilustrar usando uma parábola, vamos dizer assim. É como levar uma xícara com pires e perguntar sobre a utilidade de cada um e como usar. Pessoas que usam as coisas sem antes de ler o manual sempre dão errado. Pessoas que precisam de um remédio e não usam. Pessoas que guardam as coisas e não usam. Como posso usar a fé? Muitas vezes você se pergunta. E nós vamos encontrar essa resposta a partir de agora. É por isso que nós vamos falar hoje. O tema escolhido é, segundo o Espírito Santo, para mim e para você hoje, é a fé. Por isso nós vamos falar sobre como usar a fé para nossas decisões pessoais. E como fazer isso? A fé é pessoal. A fé que tem para ti mesmo perante Deus. Aleluias. O versículo 22, parte A. Não é circunstancial, dependendo da situação, ou relacional, dependendo da outra pessoa. Embora a fé seja pessoal, seu resultado é sempre social. Sempre há consequências de bênção para as outras pessoas. Aleluia, que está perto da gente. A Bíblia diz que a fé é como um escudo que protege apenas uma pessoa e deve ir na nossa frente. Se for colocado atrás, não dará certo. Por quê? Porque estará sendo utilizado de maneira errada. A fé não é uma opinião e nem vem de homens. Por isso, não precisamos nos preocupar com opiniões humanas, nem aderir a sistemas deste mundo, pois ela é para agradar ao Senhor, como diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crer não é algo que está na natureza humana, mas na natureza divina. Para termos fé, devemos pedir ao Senhor, que nos dará uma certeza permanente e forte como Ele, e não segundo as circunstâncias deste mundo, mas segundo a vontade de Deus. A fé é um vínculo de intimidade entre nós e a vontade dEle. Se queremos conhecer a Deus, devemos crer nele e ter uma fé no fundo do nosso coração perante nosso Deus. Segundo, que nós vamos aprender, a fé sempre dá certo. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Versículo 22, parte B. Aleluia. Neste mundo dominado pelo pecado, muitas vezes somos levados a provar e aceitar coisas que levam à condenação. Não chameis conjurações a tudo quanto este povo chama de conjuração. Nem temais ao que eles temem, nem tomeis isso por temível. Isaías 8:12. Deus quer nos levar a uma fé tão profunda nele, ao ponto de nossos conceitos e escolhas serem segundo o plano de Deus para nossas vidas, e não segundo a moda deste mundo. Ao aprovarmos coisas de acordo com a palavra de Deus, certamente seremos felizes e não condenados. A palavra de Deus é a fonte da fé.
Existem muitos tipos de fé, em diversas coisas diferentes, mas a fé verdadeira vem pelo ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos 10:17. Não importa se o mundo nos condena, é melhor ser aprovado por Deus, que é justo, do que pelo mundo, que é injusto. A palavra de Deus diz que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. 1 João 3:20. Muitas vezes nossos corações nos põem em dúvida, medos, questionamentos, mas a certeza vem de um Deus que é bem maior do que isso e nos livra de toda acusação e nos dando o quê? A tranquilidade. Terceiro, a fé não tem dúvida, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, ou seja, a fé não alcançou o milagre. Não podemos tomar decisões em dúvida, porque certamente estaremos errando. Mas Deus é o caminho certo, Ele sabe o que será no futuro de forma clara e objetiva. Por isso, antes de planejar e decidir, devemos perguntar a Deus. A palavra de Deus diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14:12. A fé certa não é assim. Muitas vezes não entendemos porque o caminho de Deus, o que Ele está nos revelando ou levando, a gente não entende, mas temos a certeza de que no fim tudo acabará bem, tudo acabará perfeito, porque tudo que vem de Deus é perfeito. Aleluia! E alcançaremos então a vida eterna. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, como está em Isaías 55, versículo de número 8. Além disso, sabemos que andamos por fé, não por vista, 2 Coríntios 5:7. Quando não vemos nada, Deus vê tudo e nos ajuda lá de cima. Por isso é melhor ter certeza em algo que não vemos do que depositarmos nossa fé em coisas visíveis e palpáveis que não sabemos como vai acabar. Pois bem-aventurados que não viram e creram. João 20:29. Aleluia. Para finalizar esta saudação aqui sobre a fé vence o pecado. Aleluia. E tudo o que não provém da fé é pecado. Versículo 23, parte B. A fé é de Deus, e tudo que não é da fé não é de Deus. Deus é a fé. Aleluia. Observamos que Deus e a fé são inseparáveis. Tivemos fé, estamos com Deus, e sem Ele não há fé. A palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Não podemos dar um passo sequer sem fé, pois estaríamos o quê? Agindo com a companhia de Deus. Aleluia. Estaríamos agindo sem a companhia de Deus, melhor dizendo. E Deus não habita na incerteza. Onde há fé, onde não há fé, reina o pecado. Onde há fé, o pecado não subsiste. Se não quisermos errar na vida, nem ter nossos planos frustrados, a única saída é agir pela fé. É agir segundo o que Deus tem para nós. Tome decisões que provêm da fé. Como o sinal de trânsito. Quando você para lá, você vai ver 3 cores: vermelho, amarelo e verde. O vermelho quer dizer o pecado, ou seja, pare. O amarelo, cuidado, pense. O verde, fé, siga. Antes de fazer qualquer coisa, ore e peça a Deus a fé para lutar. Busque antes a vontade de Deus. Ore até ter a convicção de que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Então, quando sentir aquela certeza, vá em frente, que o Senhor está contigo. Amém? Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus para todos sempre. Então nós vemos aí um pouquinho sobre esta palavra fé, palavrinha pequena, mas que tem um significado enorme na nossa vida. Que possamos atentar para esta palavra, estarmos certos de que Deus, Ele é fiel para fazer nas nossas vidas. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus.